Atender caso oftálmico ainda assusta muito veterinário. Fato. Quem nunca saiu correndo num plantão dizendo, meu Deus, veio um paciente com problema no olho. Mas uma coisa é fato, o paciente vai chegar e hoje em dia, grande parte dos pacientes tem problemas oftálmicos e você precisa estar preparado para atender. E por que o veterinário tem tanto medo de errar no diagnóstico? Hoje a gente vai conversar sobre 4 coisas que podem te ajudar a pensar melhor e não errar mais no diagnóstico. Você vai perder o medo de errar, de fazer um diagnóstico no seu paciente. Então, primeira coisa, para o paciente ser atendido por você, você precisa ter um kit básico. Você vai examinar como? Então, tem algumas coisas que você precisa já começar a ter aí no seu consultório. Primeira coisa é um colírio anestésico, porque grande parte dos problemas oftálmicos vão cursar com dor, ou seja, o paciente vai chegar com o olho fechado, vai chegar muito irritado, sem querer que você toque. Colírio anestésico nessa hora é obrigatório, você não pode forçar a abertura do olho daquele paciente, porque isso pode agravar o problema. Segunda coisa, no momento da consulta oftálmica, o corante da fluoresceína. É um corante que a gente utiliza na oftalmologia, nós pingamos esse corante no olho e na hora ele vai marcar se existe alguma lesão ali. Com esse diagnóstico você já tem grande parte do problema solucionado. Terceira coisa que você deve ter, uma fonte de luz. Uma lanterna, que pode ser uma lanterna própria da oftalmologia, que a gente chama do Finof, é um equipamento um pouco mais caro, ou uma lanterna tradicional, uma lanterna que você consiga comprar mais fácil por aí. Pode ser até a lanterna do seu celular, na hora de uma emergência isso salva realmente um olho. E por último, para você completar aí o seu kit básico na oftalmologia, o teste de Schirmer. Schirmer é uma pequena tira de papel que vem milimetrada e essa tira nós encaixamos no olho para fazer um exame chamado teste de Schirmer, que ele ajuda a fazer diagnóstico de olho seco, que é um outro problema que a gente pode falar em um próximo vídeo. Montou o seu kit básico, você já tem essas 4 coisas, agora sim você pode até receber um paciente mais tranquilo e fazer o diagnóstico da maior parte dos problemas que chegam no seu consultório. Primeiro passo resolvido, montar um kit oftálmico. Segundo passo, entender de anatomia, porque veja só, às vezes você está olhando o problema ali, você não sabe dizer se aquilo ali é conjuntiva ou se é esclera, se aquilo ali está na córnea ou está na íris ou está na lente. Quantas vezes a gente recebe um paciente que está com um problema na córnea e a pessoa pensa que é uma catarata, porque fica branco o olho. Então é entender da anatomia do olho para você saber onde está cada lesão e dizer, ó, o problema está na esclera. Resolvido, o que é que eu vou fazer a partir de então, tá? Então, conhece um pouco mais de anatomia do olho. Terceira coisa é você observar cores. Geralmente os problemas que acontecem no olho apresentam algumas cores específicas. Então, por exemplo, se você encontra uma cor vermelha na região da conjuntiva, aqui na região da esclera e conjuntiva, você pode imaginar que aquele paciente passou por um acidente no banho tosa, por exemplo, aquela correntinha que o pessoal segura, apertou um pouco mais e teve um derrame, teve uma hemorragia nessa região, uma hemorragia subconjuntival. Cor vermelha nessa região, pensa nisso. Ah, eu tô vendo uma cor azulada na córnea. Provavelmente temos aí um edema na córnea. Alguma coisa aí tá desorganizando essa estrutura, que geralmente precisa ser transparente e por isso ela não tem nenhuma cor, ela é transparente. Alguma coisa desorganizou, entrou líquido e aí aquela córnea ficou azulada. Encontrei uma cor marrom na córnea. Pode ser um problema de irritação crônica que está fazendo com que aquele pigmento entre na córnea, pigmentando, manchando e levando à perda visual do animal. Cores vão te ajudar muito a você pensar o que pode estar acontecendo naquele olho. E a quarta coisa, para você realmente ter mais segurança na hora de você atender aquele paciente, já falamos de montar seu kit básico, já falamos de você entender da anatomia e de você entender as cores que acontecem ali no olho. A quarta coisa é você anotar, criar e anotar um passo a passo da sua consulta para você não se perder no momento daquela avaliação. Então, quando você for fazer a parte do exame físico, você tem que seguir um passo a passo. Se você mudar as etapas, você pode mudar todo o diagnóstico, você pode errar no diagnóstico. Então, você tem que saber, eu vou começar o exame jogando a luz no olho do animal, isso pode atrapalhar o diagnóstico de uma doença de olho seco, por exemplo. Então você tem que criar esse passo a passo, anotar, e no começo é como a gente está aprendendo a dirigir um carro, a gente tem que ficar pensando, agora eu vou pisar na embreagem, vou tirar o pé da embreagem devagar, vou pisar, vou passar a marcha, tirar o pé devagar. Você pensa em cada processo. Depois que você já pega a prática, você não pensa em mais nada, você simplesmente dirige. Na consulta oftálmica,
quando você estiver começando, você precisa pensar, agora eu preciso fazer aquele exame. Você vai checando numa lista, tá? Dadas essas 4 dicas, eu espero que isso tenha ajudado muito, mas vem uma 5ª dica que é um bônus, que é o seguinte: registre toda a consulta com seu celular. Pega o olho daquele paciente e faz vídeos e faz fotos no escuro e com flash ligado, porque com essa maneira de registro, você tem a prova ali para você depois, com calma, estudar os seus casos, olhar depois que já passou aquele momento da consulta e você entender melhor coisas que na hora da prática ali a gente pode deixar passar. Além disso, você ainda pode pegar essas imagens e passar para algum colega, pedir ajuda a um grupo de apoio. Lembra sempre, nós todos somos seres humanos, nós não somos deuses, nós não temos que acertar sempre. Então perca um pouco o medo de errar, porque errar é humano, de vez em quando você pode sim errar no diagnóstico. Outra coisa importante é você ter uma rede de apoios, ter veterinários que você possa conversar e tirar uma dúvida, te ajudar num caso mais importante. E também nunca deixe de estudar. A gente escolheu trabalhar com vidas, então a gente tem que estar sempre se atualizando e estudando para dar o melhor para os nossos pacientes. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Se você ainda tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e envia para os amigos que podem se beneficiar e podem ajudar os seus pacientes com esse conteúdo também. Se inscreve aqui no canal para entender mais da oftalmologia e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!